O milagre que mudou a vida de Antônio. Antônio era um homem de 42 anos, trabalhador, pai de 2 filhos e marido de Maria, uma mulher forte e dedicada. Há mais de 5 anos, ele via a vida da esposa se desmoronar aos poucos. Maria sofria de um reumatismo severo, uma doença que a deixava com dores insuportáveis nas articulações, impossibilitada de fazer até as tarefas mais simples. Os médicos diziam que não havia cura, apenas remédios para aliviar a dor, mas que, com o tempo, a doença só pioraria. Antônio via a mulher que amava se tornar uma sombra de si mesma, trancada em casa, muitas vezes em lágrimas, sem esperança. As contas se acumulavam. Os remédios eram caros, e Antônio, que trabalhava como pedreiro, mal conseguia sustentar a família. As noites eram de angústia, ouvindo os gemidos de Maria enquanto tentava dormir. Os filhos, Lucas e Ana, ainda pequenos, perguntavam por que a mamãe não brincava mais com eles. Antônio se sentia impotente. Até que um dia, no canteiro de obras, um colega chamado João, um homem calmo e de poucas palavras, percebeu seu desespero. Antônio, você já tentou levar sua esposa para a congregação cristã? Perguntou João, enquanto limpava o suor do rosto com um pano. Congregação cristã? Antônio franziu a testa. Não conheço. É uma igreja onde Deus faz milagres, irmão. Minha mãe foi curada de uma doença no pulmão lá. Os irmãos oram com fé, e Deus ouve. Antônio não era um homem religioso. Ia à igreja só em casamentos e velórios, mas a dor o havia levado a um ponto sem saída. Naquela noite, enquanto Maria chorava de dor no quarto, ele se ajoelhou ao lado da cama e, pela primeira vez em anos, rezou. Deus, se o Senhor existe, me mostra um caminho. Não aguento mais ver minha mulher assim. No domingo seguinte, João o levou até a congregação cristã no Brasil. Era um salão simples, sem luxo, com bancos de madeira enfileirados. Os irmãos e irmãs estavam vestidos com modéstia, as mulheres com saias longas e lenços na cabeça, os homens de camisa social. Não havia instrumentos, apenas vozes unidas cantando hinos que pareciam sair da alma. Antônio sentiu algo diferente ali, uma paz que não entendia. O ancião, um homem de cabelos brancos e voz firme, dirigia a reunião com serenidade. Ele leu um trecho da Bíblia e falou sobre a fé que move montanhas. Depois, chamou os presentes para orarem uns pelos outros. Antônio, envergonhado, ficou no canto, mas João o puxou pela mão. Vamos lá, irmão. Deus está aqui. Eles se ajoelharam ao lado de Maria, que, mesmo com dor, havia conseguido vir. O ancião se aproximou, colocou a mão sobre a cabeça dela e começou a orar com uma fé que Antônio nunca havia visto. As palavras eram simples, mas cheias de convicção. Senhor Jesus, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se é da tua vontade, cura esta irmã, para que o teu nome seja glorificado. Os irmãos ao redor repetiam amém em voz baixa, alguns com lágrimas nos olhos. Antônio sentiu um calor no peito, como se algo dentro dele estivesse se quebrando. Quando terminou a oração, o ancião olhou para Maria e disse: Irmã, creia. Deus é fiel. Nos dias seguintes, Antônio e Maria voltaram à igreja. Ela ainda sentia dor, mas algo havia mudado. Havia esperança. Na quarta-feira, no culto de oração, Maria se levantou e, com voz trêmula, deu seu testemunho pela primeira vez. Falou de suas dores, de suas noites sem dormir, mas também da paz que havia encontrado ali. Os irmãos oraram novamente por ela, e dessa vez, Antônio orou também, com lágrimas nos olhos. Na semana seguinte, aconteceu o inesperado. Maria acordou sem dor. Ela se levantou da cama, andou até a cozinha e preparou o café como não fazia há anos. Antônio, ao vê-la, não acreditou. Ela sorria, os movimentos leves, sem gemer. Correu para abraçá-la, e os dois choraram juntos. Antônio, eu estou curada, ela sussurrou. Deus me curou. No domingo seguinte, Maria subiu ao púlpito e, de pé, como era o costume na congregação cristã, deu seu testemunho. Falou do milagre, da bondade de Deus, da fé que havia encontrado. Os irmãos cantaram o hino Glória a Cristo Jesus, e Antônio, com a voz embargada, cantou junto, agradecendo. O tempo passou, e a vida da família mudou. Maria voltou a cozinhar, a brincar com as crianças, a viver.
Antônio, que antes era um homem amargurado, tornou-se um irmão dedicado na igreja. Batizou-se nas águas, participava da Santa Ceia com reverência, e aprenderá que a verdadeira força não estava nele, mas em Deus. Certa noite, enquanto a família se reunia para oração em casa, Lucas, o filho mais velho, perguntou: Pai, por que a mamãe foi curada? Antônio sorriu, olhando para Maria. Porque, meu filho, quando não temos mais para onde ir, Deus abre um caminho. A gente só precisa crer. E assim, na simplicidade da fé, Antônio aprendeu que os maiores milagres não acontecem por acaso, mas pela mão de um Deus que ouve os que confiam nele. A congregação cristã no Brasil não era apenas um lugar de cultos, era um lar onde a fé se tornava real, onde as dores eram compartilhadas e onde Deus, em sua misericórdia, ainda operava maravilhas. Para Antônio, a lição ficou gravada no coração: a fé não tira as lutas da vida, mas nos dá força para vencê-las. E isso, nenhum médico poderia receitar. Maria, que antes mal conseguia se levantar da cama, agora estava de pé na cozinha, preparando o café da manhã com as próprias mãos. O cheiro do pão fresco se misturava ao som das risadas das crianças, que brincavam no quintal enquanto Antônio lia a Bíblia em voz alta. Era uma manhã como outra qualquer, mas para aquela família, cada detalhe era um motivo de gratidão. Mamãe, você acha que a gente pode ir na Universal hoje? Perguntou Lucas, enquanto espalhava geleia no pão. Maria sorriu, passando a mão nos cabelos do filho. Claro, meu amor. Hoje é um dia especial. A gente precisa agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós. Antônio fechou a Bíblia e olhou para a esposa com olhos brilhantes. É verdade. E não é só por você, Maria. É por tudo. Pelas crianças, pelo meu emprego que não se perdeu, pela paz que agora a gente tem em casa. Enquanto se arrumavam para sair, Maria sentiu uma pontada no coração. Lembrou-se dos dias em que achava que nunca mais veria seus filhos crescerem, que não teria forças para lutar. Mas ali estava ela, vestindo seu melhor vestido, pronto para louvar aquele que a tirara do vale da sombra da morte. Chegando à Universal, o coro já entoava cânticos de vitória. O pastor, ao vê-los entrar, abriu um sorriso largo e os chamou à frente. Irmãos, hoje temos um testemunho vivo de que Deus ainda faz milagres. Anunciou, colocando a mão no ombro de Antônio. Há poucos meses, a irmã Maria estava entre a vida e a morte. Os médicos não tinham mais esperança. Mas ela e sua família não desistiram. Eles creram, jejuaram, oraram, e hoje ela está aqui, curada, para a glória de Deus. O templo explodiu em aplausos e louvores. Maria, emocionada, segurou as mãos do marido e das crianças, sentindo a presença de Deus encher aquele lugar. Não eram palavras vazias, não era emoção passageira. Era real. Era Deus agindo no meio do seu povo. Eu não tenho palavras para agradecer, disse Maria, com a voz embargada. Só sei que, se não fosse a fé, se não fosse essa igreja, eu não estaria aqui hoje. O pastor então fez uma oração de gratidão, e enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto de muitos presentes, Antônio sentiu algo se mover dentro dele. Não era só alívio, não era só felicidade. Era um chamado. Pastor, eu quero servir, disse Antônio, depois do culto, com a voz firme. Quero ajudar outras pessoas a encontrarem essa mesma fé. Quero que eles saibam que Deus não mudou. O pastor abraçou Antônio, emocionado. Deus já estava preparando você para isso, irmão. A sua família é uma prova viva do seu poder. Nos dias que seguiram, Antônio e Maria se tornaram pilares na igreja. Ele passou a participar do grupo de visitação, levando esperança a outras famílias que, como eles, estavam à beira do desespero. Maria, por sua vez, se juntou ao departamento de intercessão, orando por aqueles que ainda não haviam recebido seu milagre. Uma tarde, enquanto visitavam um casal cujo filho lutava contra uma doença grave, Antônio contou a história de Maria. Os olhos daquela mãe, antes cheios de lágrimas, brilharam com uma faísca de esperança. Se Deus fez por vocês, Ele pode fazer por nós também, ela sussurrou, apertando a mão de Antônio. E foi assim, passo a passo, que a fé daquela família se multiplicou. Não porque eles eram especiais, mas porque decidiram confiar em um Deus que nunca falha.
Anos depois, ao ver seus filhos já crescidos, servindo a Deus com o mesmo amor, Maria e Antônio sabiam que o milagre não tinha sido apenas a cura de um corpo. Had sido a transformação de uma vida inteira. De uma família inteira. E tudo começou quando, em meio ao desespero, eles escolheram crer. Naquela mesma noite, enquanto voltavam para casa, Antônio e Maria sentiram um chamado no coração. Não era apenas gratidão pelo que Deus já tinha feito, mas uma certeza de que sua história não podia terminar ali. Precisavam voltar à Universal, não só para agradecer, mas para ajudar outros a encontrarem a mesma fé que o salvou. No domingo seguinte, eles entraram na igreja com os filhos pela mão, e o pastor os reconheceu imediatamente. Com um sorriso, convidou Antônio para dar um testemunho. Ele subiu ao púlpito com as pernas trêmulas, mas a voz firme. Contou cada detalhe: o desespero no hospital, a oração da irmã que não desistiu, o momento em que o médico olhou para os exames e balançou a cabeça, incrédulo. E, principalmente, a paz que invadiu seu coração quando entendeu que Deus já tinha respondido antes mesmo dele pedir. Enquanto falava, Antônio viu lágrimas nos olhos de muitas pessoas. Uma senhora na terceira fileira levantou a mão, pedindo para falar. Era a mãe do menino doente que eles tinham visitado. Eu estou aqui hoje porque o senhor e sua esposa não desistiram de mim, ela disse, com a voz embargada. Meu filho fez os exames ontem, e os médicos não explicam, mas a doença regressou. Ele está curado. O auditório explodiu em glórias a Deus. Maria, no banco, chorava sem conseguir parar. Não era só o filho dela que estava são. Não era só o menino daquela família que tinha sido libertado. Era como se uma onda de milagres estivesse começando ali, naquela noite, porque pessoas comuns tinham escolhido acreditar no impossível. Nos meses que seguiram, Antônio e Maria se tornaram obreiros da igreja. Não porque eram perfeitos, mas porque sabiam o que era estar no fundo do poço e ser puxado para cima pelas mãos de Deus. Eles visitavam hospitais, oravam por doentes, levavam pessoas para os cultos. E a cada vida que viam transformada, sua fé crescia mais. Um dia, o médico que tinha atendido Maria anos antes apareceu na igreja. Ele entrou tímido, como se não soubesse bem por que estava ali, mas com um envelope na mão. Dentro, os exames originais dela, carimbados com um grande e inexplicável em vermelho. Eu não acredito em Deus, ele confessou, olhando para o chão. Mas não consigo explicar o que aconteceu. E se não posso explicar, preciso pelo menos entender. Antônio sorriu e colocou a mão no ombro dele. Doutor, a gente não precisa entender. Só precisa crer. E foi assim que, aos poucos, até os mais céticos começaram a ver que aquilo não era sorte, não era coincidência. Era o dedo de Deus tocando vidas, restaurando famílias, escrevendo histórias que nenhum médico, nenhum cientista, nenhum homem poderia escrever sozinho. Hoje, anos depois, quando alguém pergunta como Maria conseguiu vencer uma doença que não tinha cura, ela responde com um sorriso simples. Eu não venci nada. Deus venceu por mim. E Ele pode vencer por você também. E então conta a história toda outra vez, porque cada vez que fala, alguém novo ouve. E cada vez que alguém ouve, uma nova esperança nasce. Porque milagres não são coisas do passado. Eles acontecem todos os dias, para quem tem coragem de acreditar. Naquele mesmo dia, enquanto Maria compartilhava seu testemunho na reunião das terças-feiras, uma mulher chamada Ana, sentada nos fundos do templo, não conseguia conter as lágrimas. Ela tinha chegado ali arrastada pela irmã, depois de receber um diagnóstico que parecia uma sentença: câncer em estágio avançado, com metástase. Os médicos deram-lhe 3 meses de vida, no máximo. Não há mais o que fazer, disseram. Mas ali, ouvindo Maria falar com tanta convicção, algo dentro dela se mexeu. Não era só emoção, era uma certeza que ela não conseguia explicar. Quando o pastor fez o apelo final, Ana se levantou com as pernas trêmulas. Não sabia nem o que dizer, só chorava. Uma obreira se aproximou, colocou a mão em seu ombro e orou com ela. Não foram palavras bonitas ou cheias de teologia, foram palavras simples, como as que Maria tinha usado: Senhor, o Senhor é maior que qualquer doença. Toque no corpo dessa filha, como tocou em Maria. Em nome de Jesus. Naquela noite, Ana dormiu com uma paz que não sentia há meses. No dia seguinte, ao acordar, percebeu algo estranho:
a dor que a acordava todas as madrugadas havia sumido. Deve ser o cansaço, pensou. Mas no outro dia, a dor não voltou. Nem no outro. Uma semana depois, ela voltou ao hospital para mais um exame de rotina, só para confirmar o que já suspeitava. O médico entrou na sala com o rosto sério, como sempre, mas desta vez seus olhos brilhavam diferente. Ana, eu não entendo. Os exames estão limpos. Não há mais sinal do tumor. Nem nos ossos, nem nos pulmões. É como se tudo tivesse desaparecido da noite para o dia. Ana não precisou ouvir mais nada. Ela já sabia. Aquela mesma noite, estava de volta à Universal, mas desta vez não chorava de dor, e sim de gratidão. E quando o pastor perguntou como ela tinha recebido aquele milagre, ela repetiu as palavras que ouvirá de Maria. Eu não fiz nada. Só acreditei. Deus fez tudo. E assim, como um fogo que se espalha, os testemunhos começaram a se multiplicar. Um homem que chegará em uma cadeira de rodas depois de um acidente de carro se levantou e caminhou. Uma mãe que há anos não conseguia engravidar seguiu para casa com um exame positivo nas mãos. Um jovem viciado em drogas, que entrou no templo arrastado pela avó, saiu de lá com os olhos brilhando, livre da dependência que o destruía. Não eram casos isolados. Eram sinais de que algo maior estava acontecendo naquele lugar. As pessoas começaram a perceber que a Universal não era só um prédio, não era só uma igreja, era um lugar onde Deus escolhera manifestar seu poder de forma tangível. Os médicos ficavam sem palavras. Os céticos se calavam. E os que antes zombavam começavam a se aproximar, curiosos, porque não dá para negar o que os olhos veem. Um dia, um jornalista desconfiado resolveu investigar aquelas histórias. Chegou com um bloco de notas e uma expressão de ceticismo, pronto para desmascarar tudo como histeria coletiva ou golpismo. Mas quando entrevistou Maria, Ana, o homem que deixou a cadeira de rodas, a mãe grávida, o jovem livre das drogas, seu coração começou a amolecer. Como explicar tanta gente, de idades e histórias tão diferentes, com uma coisa em comum, a marca inegável de um milagre? No final da reportagem, que deveria ser uma denúncia, ele escreveu algo que nunca imaginou escrever: seja o que for que está acontecendo aqui, uma coisa é certa, vidas estão sendo transformadas. E isso, ninguém pode negar. E assim, a igreja continuou cheia. Não por obrigação, não por tradição, mas porque as pessoas sabiam, ali, Deus ainda fala. Ali, Deus ainda age. E se ele fez por Maria, por Ana, por tantos outros, por que não faria por elas também? Porque milagres não são lendas. Não são contos do passado. São a prova de que, quando a fé encontra a vontade de Deus, até o impossível se curva. E essa história não acabou. Ela continua sendo escrita, todos os dias, em cada coração que se abre para crer. E foi justamente em um desses dias comuns que a vida de Carlos mudou para sempre. Ele chegava à igreja arrastando os pés, com o peso de uma culpa que carregava há anos. Um erro do passado perseguia como uma sombra, e por mais que tentasse, não conseguia se perdoar. As noites eram longas, cheias de insônia e lágrimas que ninguém via. Até que, certo domingo, enquanto o pastor falava sobre o perdão de Deus, algo dentro dele se mexeu. Não foi um raio, não foi um barulho. Foi uma voz quietinha, mas firme, que falou direto na sua alma: filho, eu já te perdoei. Agora, perdoe-se. Carlos chorou como nunca. Não chorou de tristeza, mas de alívio. E quando saiu dali, sentia o coração leve, como se uma corrente invisível tivesse sido quebrada. Ele não sabia explicar como, mas sabia que tinha encontrado a paz que tanto procurava. E não foi só ele. No mesmo dia, do outro lado da igreja, Dona Margarida, uma senhora de 72 anos, levantou-se da cadeira de rodas. Não foi de uma vez, não foi com estardalhaço. Foi devagar, com lágrimas nos olhos, segurando no braço da filha, enquanto o pastor e os obreiros oravam por ela. Os médicos tinham dito que ela nunca mais andaria depois do derrame. Mas ali, entre louvores e fé, seus pés tocaram o chão novamente. Primeiro um passo, depois outro. E a igreja inteira explodiu em lágrimas e aplausos, porque todos sabiam, aquilo não era obra do acaso. Era Deus escrevendo mais uma página da sua história. Os céticos podem duvidar. Os incrédulos podem rir.
Mas quem esteve ali viu. Quem viveu aquilo sabe. Porque milagres não são só coisas grandiosas que viram manchete. Às vezes, são pequenos sinais, um casamento restaurado depois de anos de brigas, um vício quebrado depois de tantas recaídas, uma esperança renascida onde só havia desespero. E a Universal continua de portas abertas, não como um prédio, mas como um lugar onde Deus encontra quem precisa dele. Não importa a cor, a classe, o passado. O que importa é o coração disposto a crer. Porque a fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar em quem as tem. E assim, a história segue. Todos os dias, alguém entra ali com uma dor, uma luta, um sonho quase morto. E sai com algo que o mundo não pode dar, a certeza de que, com Deus, tudo pode mudar. Porque Ele ainda faz o que fez nos tempos da Bíblia. Ainda cura. Ainda liberta. Ainda transforma. E o melhor de tudo? Essa história não é só deles. É sua também. Basta você dar o primeiro passo. O milagre completo. Era uma tarde como outra qualquer quando Marcos cruzou pela última vez aquelas portas. As mãos trêmulas, o olhar vazio, o peso de anos de dependência química e relacionamentos destruídos o acompanhavam como uma sombra. Mas dessa vez, algo era diferente. Não veio por obrigação, nem por pressões externas, veio porque, no fundo da alma, uma voz sussurrava: tente mais uma vez. Dentro do templo, entre cânticos e orações, ele se ajoelhou. Não havia palavras bonitas, apenas lágrimas e um pedido simples: Deus, se o Senhor existe, me tira dessa. E então, como um rio que rompe a barreira, veio a paz. Não foi instantâneo, a batalha contra o vício ainda demandaria luta, recaídas e recomeços. Mas algo mudou. Aquele dia marcou o início de uma liberdade que ele não conseguia sozinho. Anos depois, Marcos voltaria ao mesmo lugar, mas dessa vez para batizar o próprio filho. Ao lado da esposa, sim, ela havia voltado. Depois de tanto perdão e reconstrução, ele olhava para as mãos agora firmes, para o sorriso do menino, e entendia: o milagre não era só ter vencido o vício. Era ter sido refeito. De cinzas, Deus esculpira uma nova história. Reflexão final: o milagre está no processo. A gente acha que milagre é só o momento do antes e depois há a cura repentina, a porta que se abre de repente. Mas muitas vezes, ele está nas pequenas vitórias, no dia em que você escolhe não desistir, na oração murmurada entre lágrimas, na mão estendida quando você achava que estava sozinho. Deus não apaga o passado, ele o transforma em testemunho. E o mais lindo? Ele usa pessoas comuns como você para provar que a graça é real. Lição de vida. Você não precisa ter fé do tamanho de uma montanha. Basta ter coragem do tamanho de um grão de mostarda, aquele primeiro passo, mesmo tremendo. Porque a fé não é sobre você ter força, é sobre confiar em quem te sustenta quando você não tem mais nenhuma. E a história continua. A sua também. As portas estão abertas.